E eu queria que nós observássemos também que esse papel de unificar a igreja, agora de unificar todas as coisas, do qual a igreja é o primeiro, eu diria que até mesmo a ilustração do que Deus ainda fará com todas as coisas, colocando-as debaixo da autoridade de Cristo, não fora tarefa fácil. 2 obstáculos Deus tinha que superar para que isso acontecesse. E se você for ler com cuidado o livro de Efésios todo, você vai notar exatamente essa lógica no pensamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus está unindo as coisas e colocando estas coisas agora unidas debaixo da autoridade do Filho, da pessoa de Cristo. E logo em seguida, Paulo vai dizer que havia 2 barreiras que Deus precisaria resolver, 2 obstáculos que Deus precisaria retirar para que isso de fato começasse a acontecer na igreja, ou por meio da igreja. E o primeiro obstáculo, sem dúvida alguma, ele vai expor isso no capítulo 2, é a nossa condição de pecadores. O primeiro obstáculo está narrado entre o capítulo 2, no capítulo 2, entre os versos 1 e o verso 10. O primeiro obstáculo que Deus precisaria romper, resolver, era o obstáculo da nossa condição de pecadores. O segundo obstáculo que Deus precisaria para fazer com que estas coisas voltassem a estarem juntos, aqui a igreja, como primeiro elemento a ser unificado, até que as demais, na plenitude do tempo, sejam. O segundo deles é a nossa situação em relação à aliança e à lei. Paulo expõe na segunda parte do capítulo 2, que é o verso 11 até o verso de número 22. Hoje eu quero falar da primeira parte. Amanhã de manhã eu vou falar do segundo obstáculo. Portanto, Deus revelou alguma coisa que estava oculta. E o que Deus revelou que estava oculto era que ele tinha o propósito de voltar a unir todas as coisas que um dia havia sido criado para andarem juntos, mas que por causa do pecado e pelas artimanhas de Satanás foi dividido. Isso fica claro quando nós lemos o profeta Isaías no capítulo 59, verso 1 e 2, que diz que o pecado criou um abismo, fez separação entre nós e Deus. Nós que tínhamos plena comunhão com Ele antes do pecado em Adão e Eva, agora estamos separados por um abismo, e esse abismo é o pecado, fomentado e alimentado ainda hoje por Satanás. E Deus está voltando, está unindo novamente. Deus está reunindo, e o primeiro lugar que Deus está fazendo isso é a igreja. E através da igreja, até a plenitude do tempo, as demais coisas. E para isso, Deus precisava resolver pelo menos esses 2 obstáculos. E o primeiro deles, o primeiro obstáculo é a nossa condição de pecadores. Leia comigo novamente. Agora, novamente não. Dessa vez o capítulo 2, verso 1 até o verso de número 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, todos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos reconciliou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos seus vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja que ele se refere aqui ao grupo a quem ele se dirige nesta carta, utilizando a expressão, o pronome vós. Estando vós nos vossos, andastes. E aí ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, todas as vezes ele utiliza-se aí do pronome nós, vós, para se referir àqueles a quem ele se dirige. E a pergunta é a quem ele se dirige para falar isto? Obviamente que logo de imediato, agora eu vou tirar aqui, estou mais à vontade. Logo de imediato a gente pensa que esse vós e esse nós aqui se refere a mim e a você como igreja do século 21. Também, é claro, porque a palavra de Deus é palavra eterna e ela vale ontem, hoje e o valerá para sempre. Mas, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo aqui tem em mente aqueles a quem ele dirige a carta. E é interessante que, se nós observarmos e estudarmos um pouco a carta, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que a maior parte dos ouvintes de Paulo naquela época não era constituído de judeu. No capítulo 2, ele vai deixar, no capítulo 2, a partir do verso de número 11, ele vai deixar isso claro, e amanhã nós vamos mostrar isso. A maior parte, talvez, alguns estudiosos chegam a dizer que provavelmente 70% dos ouvintes ou dos leitores desta carta aos Efésios eram, na verdade, gentios. Pessoas que não eram judeus. Portanto, ele principalmente se dirige a este grupo de pessoas. E o que ocorre? Ocorre que ele está tentando mostrar, por meio desses pronomes, vós, nós, andastes, que eles são semelhantes aos judeus, porque ele é um judeu. E ele vai deixar claro a partir do verso 11. Ele é um judeu. Um judeu que agora está proclamando um evangelho a um povo gentio. Um judeu por meio de quem nasceu o Salvador do mundo. E agora ele se dirige a gentios, e aí diz para os gentios, vocês andavam também desta forma, e nós também. Por quê? Porque na mentalidade judaica, e alguns dos gentios que conheciam judeus, tinham de fato esse entendimento, que os judeus faziam essa separação radical. Eles eram povo escolhido de Deus e os demais eram gentios. Por isso a expressão gentio. Gentio era todo aquele que não era judeu. Mas o termo gentio poderia ser traduzido para os dias de hoje de pagão. Era a mesma ideia de pagão. Eles eram filhos de Deus e os demais pagãos. E Paulo então está se dirigindo a estes pagãos e está dizendo, vocês viviam assim, viviam assado, eram separados de Deus. Mas o que vocês experimentavam antes não era diferente do que nós, judeus, experimentamos hoje. Todos nós, portanto, desfrutávamos da mesma condição de pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados e, portanto, separados de Deus. Ninguém era melhor que ninguém. Todos nós
éramos iguais diante dos olhos de Deus e, inclusive, todos nós estávamos e sofríamos do mesmo problema. Tínhamos para com Deus a mesma barreira, a mesma parede, o mesmo tipo de impedimento. E esse impedimento era o pecado que nos matou para Deus. Afinal, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por essa razão, o primeiro obstáculo que Deus tinha que resolver para unir judeus e gentios e torná-los um só povo, uma só família, concidadãos dos céus, são expressões que ele vai utilizar e nós vamos voltar a falar sobre elas. Deus precisava primeiro quebrar, romper a barreira do pecado que nos separava dele. Efésios é a carta da unidade. E a primeira unidade que o apóstolo Paulo apresenta é que nós precisávamos, para nos reunir novamente, nos unir novamente, sermos unidos com Deus. A união que se estabelece entre eu e você só será possível quando houver a união entre eu e Deus. A partir do momento que eu estiver unido novamente com Deus, é que de fato e de verdade acontecerá uma unidade entre eu e você, entre nós. E o apóstolo Paulo está mostrando primeiro isso, que para que as coisas fossem unificadas, reunidas em torno de Cristo como cabeça, ele precisava resolver o pecado, porque o pecado separou todas as coisas, e o pecado dividiu gentios e de judeus. E mais do que isso, o pecado nos separou dele, nos dividiu dele, nos distanciou dele, e agora ele precisava, para que os judeus e gentios caminhassem juntos, para que eu e você fôssemos um só povo, concidadãos dos céus e da mesma família, ele precisava resolver aquilo que nos separa, o pecado. E Paulo está dizendo que ele fez isso. O pecado que nos colocou na condição de mortos, que nos distanciou de Deus, que fez com que nós andássemos guiados pelos princípios do mundo, contrários a Deus, e pelos princípios da nossa carne, contrários a Deus, fomentados pelo diabo, inimigo de Deus. Eu e você éramos assim. Os judeus e os gentios eram assim. E isso precisava ser resolvido, se Deus quisesse reunir todas as coisas. E Deus assim o fez. E aí ele começa falando, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, Deus resolveu o problema da separação. Por meio da morte de Jesus Cristo, por meio do sangue do Cordeiro, do Filho unigênito de Deus derramado naquela cruz, Deus resolveu o problema, a primeira barreira, o problema do pecado. Eu e você que estávamos separados dele por causa do pecado. Eu e você que tínhamos uma parede que impedia que nós tivéssemos novamente um relacionamento com ele, e esta parede era o pecado. Deus agora está resolvendo, Deus resolveu aqui, o apóstolo Paulo apresenta, por meio de Jesus Cristo. E o texto diz que Deus só fez isso única e exclusivamente porque ele nos amou. Por causa do seu grande amor com que ele nos amou, ele resolveu, então, romper essa primeira barreira, tirar essa primeira barreira, tirar de nossas frentes esse primeiro obstáculo, que era o obstáculo do pecado. E o fez por meio da pessoa e da obra do Senhor Jesus.